Olá, queridos, paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a essa forma diferente de nós comunicarmos a palavra de Deus, pelo menos no contexto nosso aqui em Barão. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e nós vamos ler parte do texto aqui. Nós vamos trabalhar o texto a partir do versículo 1 até o versículo 20, mas para essa leitura inicial vamos começar no verso número 16. E a palavra de Deus diz assim para nós, presta atenção. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca e desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Vamos orar. Amado Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, servos teus, discípulos teus, aqui está aclamada a tua palavra, e nós te pedimos, vem falar, vem ministrar ao nosso coração. Que a nossa mente, meu Deus, esteja cativa ao teu Santo Espírito, e que a semente lançada para a amada produza fruto, e que esse fruto permaneça para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nos últimos dias, os noticiários estão falando muito a respeito do coronavírus, o Covid-19. E isso tem gerado uma preocupação muito grande, em escala mundial. Não é? O fato de nós estarmos gravando essa mensagem já tem a ver com isso, porque ontem, dia 13 de março, nós recebemos um comunicado com determinação da Prefeitura para que nós não nos reuníssemos pessoalmente nos templos. Atividades religiosas estão proibidas de acontecer para evitar a questão da propagação desse vírus. E é claro que essa é uma questão que merece a nossa atenção, é evidente que essa é uma questão importante, nós precisamos tomar os cuidados necessários em relação a tudo isso, realizar os procedimentos que estão sendo sugeridos para evitarmos a propagação, para mantermos a questão da saúde. Tudo isso tem a sua importância, tudo isso tem a sua relevância. Agora, enquanto essa semana eu recebia notícias, assim como você também, eu fiquei pensando, Senhor, o que falar para a igreja? O que comunicar ao coração do povo? Porque como servos do Senhor, nós precisamos entender que existe algo que está acima disso. Existe uma preocupação que é mais importante de estar no foco das nossas atenções. E essa questão é a questão do pecado. Mais do que isso, é a questão de vivermos uma vida de santidade. O texto que nós lemos, nós lemos e eu vou conversar com você a partir do versículo 1 já, vai falar justamente sobre isso. Em determinado momento, Jesus foi questionado a respeito de uma prática que os discípulos não estavam realizando. E ele começa então a ensinar que, embora aquela questão tivesse relevância, tivesse importância, existe uma preocupação que é ainda maior. E essa preocupação é de nós estarmos com o nosso coração no centro da vontade de Deus, vivendo santidade e novidade de vida. Então, peço que você continue com a sua Bíblia aberta e nós vamos agora caminhar pelo capítulo 15 aqui do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1 até o verso número 20, entendendo quais são as questões que Jesus colocou. E vamos compartilhar isso com você, e eu peço a você que aproveite essa oportunidade para compartilhar isso com outras pessoas, em especial aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Porque se o coronavírus é algo que está gerando preocupação, a questão do pecado na realidade da vida do homem é o que realmente traz destruição, é o que realmente mata, é o que realmente traz morte eterna. E é contra isso que, como igreja, nós fomos levantados. É para ir contra isso que, como igreja, nós somos levantados. É para isso que Jesus nos chamou, para anunciarmos as boas novas da salvação, para que esse vírus do pecado realmente seja eliminado do coração das pessoas e elas possam viver a saúde, a plenitude daquilo que Deus tem para elas, daquilo que Deus tem para nós. Muito bem, o texto então, no versículo 1 e versículo 2, traz-nos a seguinte informação. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, presta atenção, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Bom, é importante nós lembrarmos o seguinte, Jesus, no período em que aqui esteve,
comunicou ao coração das pessoas a vontade de Deus. E em muitas oportunidades, o fato de Jesus comunicar essa mensagem trazia inquietação ao coração dos religiosos, trazia inquietação ao coração daqueles que ainda não tinham entendido a mensagem, e essas pessoas buscavam questões para afrontar Jesus, buscavam formas, meios de gerar barreiras. E o texto aqui então traz uma situação como essa, aquilo que eu denominei aqui de situação-problema na perspectiva humana. Qual é a situação levantada aqui? Os fariseus, os escribas mencionados aqui, doutores da lei, mestres da lei, estavam chamando a atenção de Jesus Cristo porque os discípulos não estavam lavando as mãos para comer. É evidente, querido, que essa é uma questão extremamente importante. E nos dias que nós estamos, por exemplo, falando da questão do coronavírus, é imprescindível que nós lavemos as mãos, que usemos o álcool para uma questão de higienização, higienizemos as superfícies, que nós tocamos. É evidente que isso é importante. Agora, essa questão resolve um aspecto apenas físico. Há algo mais elevado, existe uma questão mais importante, que é o contexto espiritual, que é nós vivermos a santidade, novidade de vida, que é estarmos em comunhão com Jesus Cristo. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, Jesus começa a responder a esse questionamento, tirando o foco, modificando essa perspectiva terrena, lançando esse foco para a realidade da vida de santidade, para uma perspectiva espiritual. E nós identificamos isso, essa perspectiva divina de Jesus, a partir do versículo 3, quando ele começa a dizer assim: Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Presta atenção. Jesus começa então a dizer o seguinte: olha, vocês estão falando que há uma transgressão da tradição dos anciãos aqui realizada pelos discípulos. E ok. Agora, vocês estão observando onde vocês estão transgredindo também? Vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês estão substituindo aquilo que é mais importante, estão dando mais relevância para algo que tem menor peso e deixando de lado aquilo que é mais importante. E ele continua, no versículo de número 4, 5 e 6, acompanha comigo mais uma vez, diz: porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, Jesus traz aqui a seguinte questão: um mandamento, honra teu pai e tua mãe, e a resposta que as pessoas estavam dando para que não honrassem esse mandamento. Então eles criavam uma estratégia dizendo que o recurso que eles tinham, que poderia ser usado para ajudar os pais, na realidade era um recurso que pertencia a Deus, então eles não poderiam ajudar e dessa forma estariam desonrando aos seus pais. Quando Jesus faz isso, o que Jesus está colocando? Ele está dizendo, ele está apontando para a existência de distorções no princípio que Deus colocou para a gente. E essas distorções, elas vão acontecendo por uma questão de conveniência. Quero que você pense nesse momento o seguinte: em quantas oportunidades, por uma questão de conveniência, nós estamos distorcendo os princípios da palavra do Senhor? E meu querido, minha querida, preste atenção. Quando nós fazemos isso, nós estamos contaminados pelo pecado. Porque distorcer a palavra de Deus é pecado. Deixar de honrar aquilo que a palavra de Deus está orientando é pecado. E isso gera destruição para a nossa vida. Repito, para que fique bem claro, em momento algum estou desconsiderando a importância de nós gerarmos todos os mecanismos necessários para combatermos o coronavírus. Sei que isso está gerando inquietação ao coração das pessoas. Sei que isso gera uma preocupação, em especial em relação aos mais experientes, aos idosos. Agora, eu quero que você se pergunte o seguinte: será que nós temos esta mesma inquietação, esse mesmo nível de preocupação em relação a vivermos santidade? Será que nós seremos capazes de parar tudo na nossa vida para viver santidade? As igrejas estão fechando, as escolas estão fechando, universidades estão fechando, várias coisas estão sendo revistas por causa do coronavírus. Agora, nós estamos revendo as coisas por causa do pecado? Nós estamos dispostos a rever a realidade da nossa vida para vivermos santidade?
É isso que eu quero que você pense. Jesus continua respondendo, queridos, a esses homens, e além de sinalizar que existem distorções de princípios, a partir do versículo de número 7, Jesus também vai mencionar a questão de um compromisso que é meramente exterior. Preste atenção comigo, verso 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Queridos, além de uma distorção de princípios, Jesus também está condenando aqui um relacionamento apenas de aparência. Um relacionamento que está focado apenas em ações externas e que não tem nada a ver com a realidade de um coração puro, de um coração transformado. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade significa adorar com vida, significa adorar com um coração santo, com um coração puro, entendendo que Deus tem propostas maiores para a nossa vida. Em absoluto, como disse instantes atrás, estou desconsiderando a importância de nós cuidarmos dessa questão do coronavírus. Agora, essa é uma preocupação que, do ponto de vista de Deus, está abaixo da realidade de vivermos uma vida de santidade. Nós precisamos, como servos do Senhor, viver santidade e novidade de vida. E Jesus, no tocante a isso, continua ministrando ao nosso coração a necessidade de nós entendermos que o que mata o homem verdadeiramente não é aquilo que entra na boca, é aquilo que sai, é aquilo que vem de um coração que está contaminado pela presença do pecado. Preste atenção, quando Jesus, a partir do versículo de número 11, ele começa a dar aqui então orientações, e no versículo 16, que foi o versículo que nós lemos, quando ele passa a sinalizar e a responder para os discípulos, ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Queridos, preste atenção, em alguns momentos nós como discípulos também ainda não tivemos a compreensão plena. E eu estou aqui crendo com toda certeza que Deus está trazendo essa compreensão ao seu coração nesse momento em que a preocupação é com o coronavírus. Deus está querendo que você compreenda que se nós nos mantivermos em santidade, nós vamos acessar a plenitude de Deus. E como discípulos do Senhor, Deus quer usar a nossa vida para trazer paz, para trazer quietude ao coração das pessoas em relação ao coronavírus, e mais do que isso, para trazer a mensagem de salvação que vai levá-las a viver a eternidade com Deus. Presta atenção, querido, nós precisamos viver de maneira diferente. As pessoas precisam olhar para nós e identificar em nós uma tranquilidade em meio a essa situação, porque nós estamos vivendo debaixo dos cuidados do Senhor. Então Jesus diz, vou retomar aqui com você, que existiram distorções dos princípios. Jesus comenta da existência de um compromisso que é meramente exterior, e ele diz que isso precisa ser deixado de lado. Há a necessidade de um compromisso integral, um compromisso interior com vida de santidade, e ele também reforça, ele enfatiza que o que corrompe o homem não é o externo, é o interno. E o interno mencionado aqui é a questão do pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos separa do Senhor. E a palavra de Deus diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, querido, vamos avançar aqui com algumas verdades importantes. E tendo em mente a questão, do coronavírus, no momento que a gente está vivenciando. Veja, há uma preocupação por parte das pessoas. E eu disse e repito, é necessário que nós tomemos todos os cuidados, em especial com aqueles de idade mais avançada, com os idosos, seja no nosso contexto familiar, no contexto da igreja. Isso é muito importante. Estou aqui incentivando você a tomar os cuidados necessários, a seguir as orientações do Ministério da Saúde, a seguir as orientações da Prefeitura, enfim, tudo isso. Agora preste atenção, abra os seus ouvidos para seguir a orientação de Jesus. E olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, no tocante a essas verdades importantes, é a seguinte: o pecado
é a verdadeira pandemia da humanidade. No começo da semana, ou no meio dessa semana, a Organização Mundial da Saúde sinalizou que o coronavírus agora era uma pandemia. Eu tive a preocupação de buscar saber o que é pandemia. Olha só, pandemia é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Tá ótimo. A Organização Mundial da Saúde já qualificou o coronavírus como uma pandemia. Agora, a Bíblia, há muito tempo, já adjetivou o pecado como pandemia. E eu quero que você preste atenção nisso. A verdadeira pandemia da humanidade, o que vai destruir, o que já está destruindo o ser humano, é o pecado. E é esse o nosso foco, como servo de Jesus Cristo. Como viver uma vida nova em Cristo. Uma segunda verdade importante é a seguinte: o pecado possui causas e efeitos amplamente conhecidos. Da mesma forma que agora já está melhor definida a questão do coronavírus, os sintomas, as causas, o pecado também tem isso conhecido, também tem isso já definido. A palavra de Deus fala isso. E eu quero que você entenda que as causas do pecado e os efeitos do pecado são os seguintes: afastamento do homem em relação a Deus. Quando em Gênesis capítulo 3 existe a narrativa da queda, ali há a informação de que o pecado nos separou de Deus. E portanto, por conta disso, por conta da presença do pecado, por conta do primeiro caso de pecado registrado lá em Gênesis capítulo 3, na vida de Adão e Eva, a gente tem aí a causa, a gente tem o afastamento em relação a Deus. E aí a partir disso, nós estamos agora com uma natureza corrompida. Dentro desse quesito ainda de causas e efeitos, é importante dizer que o pecado ele vai tomando proporções maiores porque o ser humano está investindo em viver em uma vida segundo os padrões deste mundo, está investindo em viver na carne, está vivendo práticas ilícitas, aquilo que Jesus condena. E todas as vezes que a humanidade caminha nessa direção, ela está se contaminando cada vez mais. E cada vez mais isso tem chegado na realidade das nossas vidas. E nós precisamos estar atentos para vivermos uma vida de santidade. E para que ao invés de sermos contaminados, nós possamos ser aqueles que vão levar essas pessoas à saúde. Porque nós temos a resposta para isso. O pecado também tem um efeito conhecido, um efeito desastroso. E esse efeito é sinalizado na carta aos Romanos, capítulo número 6, quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Querido, as pessoas estão preocupadas com o coronavírus porque isso pode gerar morte. E nós já entendemos que existe uma questão importante. É necessário que nós tomemos cuidado. Nós também já entendemos que há um público que está mais suscetível a isso e que os demais precisam também estar atentos para preservar a essas pessoas. Agora, a morte que o pecado produz é mais do que a morte física. É a morte espiritual. É uma eternidade distante de Deus. Você já parou para pensar que isso é muito mais importante do que a questão da morte física? Como eu disse instantes atrás, nós estamos parando todas as coisas na nossa vida. O mundo está parando, países estão parando por conta do coronavírus. Agora, eu não vi, eu desconheço movimentos ao longo dos tempos onde as pessoas pararam por causa do pecado. Como igreja, nós precisamos anunciar essa mensagem transformadora. Nós precisamos comunicar ao coração das pessoas neste momento, quando elas estão com medo, quando estão preocupadas, quando estão amedrontadas. Nós precisamos comunicar essa verdade ao coração delas, porque os ouvidos agora estão atentos. Queridos, as pessoas estão se agarrando a qualquer coisa nesse momento. E eu não estou chamando o evangelho de qualquer coisa, que isso fique muito claro. Eu só estou dizendo para você que é um momento importante, é um momento oportuno para nós falarmos ainda mais do Evangelho. Nós precisamos sair do nosso contexto, da nossa visão, que muitas vezes está só fechada na gente, e começar a olhar que as pessoas precisam ouvir a mensagem que nós já conhecemos como discípulos de Jesus. Queridos, ainda no tocante a essas verdades importantes, só para recuperar com você aqui. A primeira verdade é que a verdadeira pandemia é o pecado. Dentro desse conceito, o pecado possui causas e efeitos que são amplamente conhecidos, já falamos sobre isso. Falamos também
que o pecado possui um efeito desastroso, que é a morte. Agora, a notícia mais importante de todas, querido, a verdade mais importante é que existe uma solução conhecida, e a solução é Jesus Cristo. Quando o homem caiu, e há esse registro em Gênesis capítulo 3, Deus já interviu para gerar uma condição de transformação nesse cenário. O pecado que afasta o homem tem como resposta o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que faz o homem retomar a comunhão com Deus. Então, a solução conhecida passa por entendermos esse sacrifício de Jesus e nos apropriarmos dele. E de que forma nós fazemos isso? Há um caminho a ser percorrido. O primeiro caminho é arrependimento. Nós precisamos reconhecer a existência do pecado, precisamos entender que isso nos afasta de Deus, precisamos compreender que essa é uma questão que traz morte para a nossa vida e nós nos arrependermos desse estilo de vida. Então, esse arrependimento é uma ação inicial. E quando nós nos arrependemos, e aqui há a sequência, nós reconhecemos o senhorio, o governo de Jesus Cristo na realidade da nossa vida. Ao reconhecermos esse senhorio, ao reconhecermos esse governo, nós nos rendemos a esse projeto de salvação. E quando nós nos rendemos a esse projeto de salvação, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós então temos a oportunidade de, religados a Deus, não estarmos mais sob o domínio do pecado, não estarmos mais com o nosso coração contaminado nem corrompido, porque nós vamos passar agora a experimentar uma vida de santidade que vai se desenvolvendo todos os dias. Então, meu querido, para o pecado há já uma solução estabelecida. Essa solução é Jesus Cristo, que nos salva e que nos santifica e que nos dá a possibilidade de viver novidade de vida. Quero então chegar a uma conclusão com você aqui da seguinte forma: nós estamos em um momento extremamente desafiador, né, como nação, como população mundial, né, quando falamos do coronavírus. Agora, eu quero que você pergunte ao seu coração o seguinte: já está claro para você, você está verdadeiramente consciente que a pandemia realmente, que deve ser foco, alvo da nossa atenção, é a questão do pecado? Porque é isso que mata o homem, querido, aquilo que sai do coração, um coração contaminado, como Jesus disse. Aqui, presta atenção, versículo número 19 diz: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Você já está com isso em mente de maneira clara? Uma outra perguntinha para você é a seguinte: estamos devidamente preocupados com os efeitos do pecado e comprometidos com a transformação? Querido, o pecado se alastra muito rápido. As consequências do pecado vão passando por cima das pessoas. E o que nós vemos todos os dias no mundo são essas consequências. E como igreja, nós precisamos nos posicionar. Então veja, da mesma maneira que Jesus foi questionado a respeito de questões de ordem menor, nós também estamos diante de uma situação que, eu repito, tem o seu grau de importância e nós vamos responder para isso na medida correta. Agora, mais importante do que pensar nisso é nós estarmos como igreja trazendo a mensagem de salvação, trazendo a mensagem de santidade, porque é isso que vai resolver a questão do homem. Então, meu amado, eu quero te pedir a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, a olhar o seu relacionamento com Deus à luz do que está acontecendo. Eu estive visitando uma família da igreja no dia de ontem e estávamos compartilhando algo sobre isso, né? A preocupação das pessoas. E eu disse para eles o seguinte: olha, eu entendo o que está acontecendo, só que o meu coração está tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para sustentar a minha vida, para guardar a minha vida. Então, independente do que venha a acontecer comigo num contexto como esse, eu estou tranquilo, porque sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. E como discípulos de Cristo, como crentes, como servos do Senhor, é necessário que o nosso coração esteja em paz. Vamos seguir as orientações? Sim. E vamos segui-las porque nós estamos debaixo de autoridades que estão nos orientando.
Agora vamos seguir isso com tranquilidade, com paz no coração. Se você, nesse momento, que é conhecedor de Jesus Cristo e está com o coração atribulado, eu quero que você se pergunte se algo não precisa também ser revisto. Se não é momento de você dar uma observada e verificar se de alguma forma o seu relacionamento com Jesus não precisa atingir um patamar, um estágio diferente. Pensa nisso, meu irmão, e deixa Jesus Cristo completar a obra na sua vida e permita que Jesus Cristo também toque em outros corações através da sua vida. Em nome de Jesus. Quero convidá-lo a mais uma oração nesse momento. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Amado Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai amado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós nos submetemos à Tua vontade. Senhor, entendemos, Deus, este momento que estamos vivendo e queremos responder a Ele, Pai amado, de maneira prudente, porque a Tua palavra nos ensina a sermos simples como a pomba e prudentes como as serpentes. E além disso, Pai, queremos aproveitar este momento para também fazer uma revisão da nossa comunhão com o Senhor, para observarmos, meu Deus, de que maneira nós estamos caminhando, para realizarmos, meu Pai amado, verdadeiramente o que é necessário, nos expormos ao Teu Santo Espírito, para que Ele trabalhe de maneira completa na nossa vida e que nós possamos viver essa salvação, essa novidade de vida e essa santidade, e que sejamos, meu Pai amado, verdadeiramente servos e servas do Senhor, testemunhando, meu Pai amado, da mensagem de salvação, conduzindo outros ao Senhor, fazendo discípulos, Pai amado, que também vão entender, ó Deus, que podem viver acima dessa pandemia do pecado, que podem viver santidade de vida. Em nome de Cristo, essa é a nossa oração, e nós te pedimos, Pai, guarda-nos, meu Deus, guarda a nossa família, guarda a igreja do Senhor, guarda a nossa nação. Senhor, tem misericórdia do mundo, Deus, e que nós como igreja possamos aproveitar este momento para nos posicionarmos, meu Pai amado, na direção que o Senhor tem nos orientado. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações para todos sempre e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Que Jesus Cristo continue falando ao seu coração. Pense em tudo aquilo que você ouviu e coloque em prática aquilo que a palavra nos orienta. Deus te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus.